Bom dia, queridos, na graça e na paz de Jesus. É um prazer estar com você nessa manhã para compartilhar da palavra de Deus. Estamos de volta com os estudos do Café com Bíblia, depois de uma longa jornada em Romanos. Nós levamos aí aproximadamente mais de 10 meses estudando e nos aprofundando na carta linda de Paulo aos Romanos. Terminamos essa jornada, espero que você tenha sido muito abençoado. Todos os estudos estão numa das nossas playlists aqui do canal, como Café com Bíblia Romanos, tá bom? Você pode acompanhar na sequência todos os estudos. E hoje, depois de algumas semanas, talvez mais de um mês, né, que nós não tivemos estudos, nós retomamos os estudos do Café com Bíblia também numa carta de Paulo no Novo Testamento, a carta de Paulo a Tito, que apesar de ser uma carta endereçada a Tito, nós vamos ver que não é simplesmente a Tito, né? É uma carta relevante para a igreja, porque ela contém ensinamentos que são muito, mas muito pertinentes à igreja de Cristo nos dias de hoje, tá? Então, hoje nós faremos uma breve introdução, mas já com algumas lições. Por que é importante a gente estudar a carta de Tito, né? De Paulo a Tito, o que está por trás dessa carta, né? E qual o objetivo dela, para quem ela foi escrita, né? Como isso aconteceu. Então, quero trazer uma introdução geral, né, mais abrangente, não tão profunda de informações que são apenas intelectuais, mas que são já tirando para a gente algumas lições para a igreja, para a sua vida em relação a essa carta. Por que essa carta ela é totalmente pertinente para os nossos dias? Porque ela vai tratar da relação que a igreja deve ter entre a doutrina e a sua vida de piedade. A relação entre a teologia e a vida, que é o título, né, dos nossos estudos aqui do Café com Bíblia, né? Da teologia à prática, como associar, como relacionar, como fazer com que andem juntas, né? Ensinamento e vida piedosa. Vida cristã, né, baseada na vida da palavra. Então, a carta de Paulo a Tito, ela vai ensinar Tito, né, vai trazer, na verdade, um encorajamento a Tito para que ele consiga ser um líder, né, que consiga, né, aliar, ensinar e associar junto à igreja do Senhor Jesus, a qual ele estava auxiliando Paulo, para que ela consiga viver, né, presa, né, no sentido positivo, arraigada na doutrina, e que essa doutrina fortemente arraigada na igreja possa fazer com que a igreja também caminhe em piedade. Então, né, é muito relevante para os nossos dias de hoje. Ou seja, como que a gente relaciona a doutrina e a vida prática, piedosa. E se a gente for perceber, né, a ênfase é que nós tenhamos uma forte relação com o ensino das Escrituras, para que a gente possa compreender as Escrituras, as doutrinas bíblicas, para que então a gente possa caminhar em piedade. O que é piedade, né? Piedade é uma vida de adoração. Piedade é a santidade na prática, no dia a dia, no trabalho, em casa, na família, nos relacionamentos, na vida como cidadão. Então, basicamente, é isso. Deixa eu falar um pouquinho para você, né, o destinatário aqui da carta. Obviamente, quando a gente lê, né, carta de Paulo a Tito, nós entendemos que é uma carta pessoal. Lá para o meio do século XVIII, começou a ser chamada de cartas pastorais, né? Paulo a Tito, Paulo a Timóteo, né? Filemon, então, ou seja, cartas mais pessoais, cartas mais pastorais de Paulo. Isso é recente, né? Mas quando a gente vê, por exemplo, esse título, né, carta, epístola de Paulo a Tito, né, carta de Paulo a Tito, a gente imagina que o ensino de Paulo ali, né, ele está apenas direcionado a algo, né, para Tito, certo? Ou seja, Paulo está ensinando algo para Tito, para que Tito, então, possa aprender com o seu mentor, com aquele que era a sua inspiração ministerial. Mas, na verdade, né, essa carta ela foi enviada a Tito, né, e também às igrejas dos cretenses, né, de Creta, da região de Creta, né? Por exemplo,
ótimos nomes, né, da história bíblica, como João Calvino, por exemplo, e também Charles Erdman, eles vão dizer que a carta, né, de Paulo a Tito, ela é tanto realmente uma carta individual, ou seja, onde Paulo está trazendo ensinamentos diretos para Tito, né, mas também uma carta aos cretenses, como se fosse uma carta aos Efésios, uma carta aos Colossenses, aos Tessalonicenses, né? Então, e o Charles Erdman, por exemplo, ele vai dizer que essa carta ela é dirigida, né, a Tito, mas como um representante do apóstolo Paulo, com o fim de fazer com que a igreja dos cretenses, né, entendessem a mensagem. Ou seja, Tito foi um portador de uma mensagem que Paulo também queria que chegasse à igreja dos cretenses, né? Então, ou seja, apesar de ser, né, a epístola de Paulo a Tito, né, então estamos bem amparados aqui no fato de que era para Tito como um líder, né, um representante de Paulo, né, na ilha de Creta e nas igrejas da região, né, que foram plantadas, mas com aprendizados para Tito, com encorajamento para Tito, mas com uma mensagem direcionada à igreja dos cretenses, enviada por meio dessa carta, né, que estava em posse de Tito, ok? Então, é tanto, né, tinha um objetivo destinatário, então nós podemos dizer que tanto foi direcionado a Tito, quanto à igreja dos cretenses que foi ali plantada, tá? Então, o destinatário, a gente pode dizer Tito e a igreja, então, de Creta. Mas uma coisa interessante também a respeito, por exemplo, de Tito, né? Ele foi uma pessoa muito importante no ministério de Paulo, citado por Paulo várias vezes, né? Alguém que se converteu ao cristianismo, né? Muito provavelmente em Antioquia, lá onde Barnabé e Paulo tiveram parte do seu ministério também. Ele é filho de gregos, né? Então, ou seja, alguém que realmente se converteu ao cristianismo. Mas tem uma coisa interessante a respeito de Tito, né? Falando dele, é que a tradição da igreja, né? A história da igreja noticia que Tito, né? Teria se tornado o primeiro bispo de Creta, né? Dessa igreja pela qual essa mensagem de Paulo nessa carta também foi enviada por meio de Tito, né? Ele permaneceu solteiro a vida toda, né? Não sabemos se por um voto de celibato, por alguma coisa, por escolha, ou enfim, não importa, né? E ele morreu, né, na ilha de Creta com 94 anos. Então, ou seja, não só foi um instrumento de Paulo, né, em várias ocasiões, quando você lê, por exemplo, Timóteo ele é citado, né, próprio Tito, em 2 Coríntios ele é muito citado, porque Tito foi uma pessoa muito importante na igreja de Corinto. Paulo teve lá a primeira vez, a igreja tinha muitos problemas, Paulo ficou lá, não conseguiu resolver esses problemas, não conseguiu resolver por meio de carta, tinha gente lá com problemas morais e tudo mais. Paulo envia Tito para Corinto, né? E Tito consegue, né, resolver muitos dos conflitos que ali tinham, né? E Paulo depois se encontra com Tito, ouve as informações do que aconteceu, né, após a visita e o tempo que Tito ficou ali na igreja de Corinto, e depois Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, né, e menciona várias vezes o nome de Tito na carta aos Coríntios. Então, para falar um pouquinho de Tito, Tito foi uma pessoa, né, muito importante no ministério de Paulo, né, estudando bastante a respeito, né, lendo, fiquei inspirado com a vida de Tito, com o seu ministério, com o seu apoio a Paulo, talvez com a sua grande habilidade com relacionamentos, né, em pastorear de verdade a igreja. Então, assim, esse exemplo de Corinto é algo muito importante. Corinto era realmente uma igreja muito problemática. A primeira carta de Paulo demonstra uma tentativa de lidar com todos os problemas da igreja, né, sem sucesso, né? Os problemas continuaram a ponto de Paulo precisar ir embora, deixar Tito lá, enviar Tito lá, e Tito então conseguir, né, por meio do seu pastoreio ali, como um representante, como um discípulo de Paulo, resolver muitas coisas. Como eu disse, quando ele se encontra com Paulo, então ele conta a respeito do que tem acontecido na igreja. Paulo escreve a segunda epístola aos Coríntios. Então, e foi citado muitas vezes por Paulo, como eu disse.
citado, né, em Timóteo também, em outros momentos aí da vida de Paulo, né? E essa carta é direcionada a ele, para a igreja que estava em Creta também, na ilha de Creta, né, e as suas igrejas ali plantadas por eles. Então, talvez, né, Tito tenha sido a pessoa mais importante para os cretenses, né? E a carta destinada a ele, né, por Paulo, Paulo destinou essa carta a ele, com a mensagem também para os cretenses, com certeza teve muito fruto ali, uma vez que a história da igreja conta que ele foi o primeiro bispo da igreja e que morreu ali na ilha, então a sua influência foi muito, muito importante, né? É muito legal a gente saber, eu sempre penso isso, né, falando aqui um pouquinho dessas coisas, né? Como essas pessoas, quando a gente conhece mais a fundo a história desses personagens bíblicos, né? Como eles nos inspiram, né? Por isso que a gente precisa realmente sempre se aprofundar na palavra de Deus, sempre conhecer mais, conhecer os seus personagens, as suas histórias, né? Porque essas coisas nos inspiram, né? Homens e mulheres, né, de Deus que acabam, que as suas histórias acabam nos inspirando e nós podemos fazer uso disso no nosso dia a dia. Então, é bacana, né? Eu fiquei muito inspirado mesmo ao conhecer a história, aprofundar um pouco mais na história de Tito e saber todo o contexto dessa carta aqui, tá bom? Mas como eu disse, hoje é uma introdução, já trazendo algumas lições também para a gente, né? Por que é importante essa carta, né? Como eu disse, ela é totalmente pertinente ao nosso tempo, né? Ela é realmente contemporânea, ou seja, ela se aplica com o tempo, né? E nesse tempo que nós estamos, ela é muito, muito útil, né? John Stott vai dizer que a abordagem principal dessa carta, tá, é a doutrina e o dever. Então, ou seja, a doutrina, o ensino, né, aprofundado das escrituras, o conhecimento das escrituras por meio da doutrina e o dever cristão. E basicamente ele vai dizer que é a relação da doutrina com 3 esferas do dever da vida cristã: a esfera da igreja, a esfera da família e a esfera do mundo. Então, ou seja, o John Stott vai dizer que essa epístola de Paulo, né, para Timóteo lá e os cretenses, hoje a gente pode dizer isso, né, ela tem como abordagem principal relacionar a doutrina cristã, ou seja, o evangelho e todas as suas aplicações, todo o seu conhecimento, todas as suas consequências, enfim, todo o seu tudo aquilo que o evangelho carrega em si para a vida, né, relacionado com o dever que a gente tem em relação a isso. Ou seja, é como eu relaciono uma forte doutrina, né, com a minha vida prática baseado em 3 macroáreas que cristãos se relacionam: a própria igreja, a família e o mundo. Então, eu acho bem interessante, né, como essa carta, ela, quando você entende, você lê a carta, quero desafiar você a ler a carta, né, uma carta bem pequenininha, né? Então, ou seja, quero incentivar você a ler toda semana a carta toda, apenas alguns capítulos. Então, leia a carta, né, e tente entender nessa dinâmica, né, nessa visão de relacionar, de como Paulo instrui a Tito fortemente a respeito da doutrina e associado ao dever cristão, à piedade cristã nessas 3 áreas: a igreja, a família e também o mundo, ok? Então, assim, quando a gente pensa a respeito dessa carta, né, e quando a gente faz essa relação desses temas, como John Stott aqui propõe para a gente, a relação da doutrina e do dever, né, a gente já começa a perceber a importância disso para os dias de hoje, né? A importância disso para os dias de hoje. A importância dessa carta para a vida piedosa da igreja, irmãos. É muito importante a gente entender isso. Vamos ver 5 motivos principais por que é relevante e pertinente a gente falar disso hoje. Por que isso realmente é necessário para a igreja entender a carta de Paulo a Tito. Vamos pegar algumas coisas aqui que a carta ela trata
e relacionar com outros. Por exemplo, né? Ela é muito importante. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Um minutinho, pessoal. Pronto, estava aqui pegando a Bíblia aqui. Ela é muito importante e você vai ver a relação dessa questão. E eu quero que você faça uma reflexão com o nosso tempo, né? E o que a gente vê, o que a gente observa da igreja cristã pós-moderna, tá bom? Pensando, vamos imaginar que Paulo estivesse falando para a gente hoje. Você vai ver como aquilo que Paulo diz para Tito, né, ensina Tito, como uma mensagem que deveria também chegar à igreja dos cretenses, né? Como ela é pertinente para nós hoje. Imagina como se Paulo estivesse falando para nós hoje, porque essa é a questão. Por isso está, né, nesse livro, por isso o Espírito Santo inspirou homens para escrever, e isso aqui chegou até a gente hoje, para que ela continue viva, né? E é assim que deve ser a nossa relação com a palavra. Mas por que elas são totalmente necessárias ainda hoje? Vamos ver algumas razões. Primeiro, né, quando a gente fala da igreja, a gente tem que falar de pastorado, né? A primeira razão pela qual é importantíssimo a gente falar disso hoje é que a classe pastoral está em crise. Quando a gente pensa nisso, né, há muitos pastores confusos e perdidos numa série de coisas. Mas talvez a principal delas tenha a ver com a própria ministração da palavra de Deus, que é um dos elementos principais de um pastor. Cuidar do rebanho, principalmente cuidar do rebanho por meio do ensino consistente das Escrituras. Tá? A palavra de Deus vai dizer que por várias razões isso pode acontecer. Gálatas vai dizer, por exemplo, Gálatas 6, que um dos motivos pode ser um cansaço da obra, pela obra, né? Na obra. Então, acontece isso. Né? 1 Timóteo vai dizer que há uma indolência, uma displicência na ministração da palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 5 vai dizer isso para a gente, tá bom? Atos vai dizer que muitos pastores vivem, né, e trabalham sem vigiar corretamente o rebanho e os perigos que afetam o rebanho, tá? Tá bom, então assim, a própria palavra de Deus diz para a gente que é possível, que acontece de pastores viverem momentos de crise, ok? Por essas razões. E continuam acontecendo hoje. Pastores cansados da igreja, pastores cansados na obra e da obra, muitos deles desistindo, muitos por questão da própria igreja, né, e não por outros motivos, cansados, né, na obra ali, de fazer a obra, outros já displicentes quanto à palavra de Deus, isso é um problema, né? Não estudam, não se aprofundam na palavra de Deus, lidam com displicência com o ensino das Escrituras, né? Outros sem se preocupar mesmo com o rebanho, que é uma das funções pastorais, né? Por isso é chamado pastor, né? Ou seja, aquele que cuida, aquele que protege, aquele que conduz, aquele que guia. Então, a Bíblia diz para a gente, alguns textos aqui, como eu falei para vocês, né? Que é possível isso acontecer. Agora, quando a gente traz isso para os nossos dias, a gente vê que isso é latente, a gente vê que isso realmente é um problema sério. E por isso a carta de Tito ela se torna tão relevante, porque é Paulo ensinando alguém que está na responsabilidade de cuidar de um rebanho. Então, os ensinamentos de Paulo a Tito são ensinamentos que pastores, líderes, pessoas que, eu não estou dizendo só de um pastor, que cuida de uma igreja, mas pessoas que cuidam de outras pessoas, que lideram na igreja, ela é pertinente para a gente hoje. Eu não sei se você sabe, mas numa pesquisa recente, o pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer isso num dos seus livros, né? Numa pesquisa recente, eles, né, perguntaram quais são as 3 classes mais desacreditadas para as pessoas. Adivinha? Políticos, policiais e pastores. 3 P's, né? Políticos, policiais e pastores. Isso é lamentável. Então, ou seja, a crise espiritual da igreja acaba sendo refletida por causa da crise espiritual dos seus líderes. Certo? E nós vemos isso. Nós vemos isso. Ok? Infelizmente, a gente tem visto cada vez mais isso. Eu disse aqui, nós temos uma igreja com uma grande extensão, crescente, cada vez mais crescente, mas cada vez mais rasa e menos profunda. A igreja ela tem extensão, mas não tem profundidade.
ela luta por influência política, como nós estamos vendo, certo? Ao ponto de realmente cansar, né? Ela se preocupa com questões políticas, mas ela não se preocupa com o poder de Deus. Ela tem influência política, mas ela não tem influência de credibilidade na sociedade. Ela briga pela política, mas ela é carente do poder de Deus. E isso expressa, né, é expresso por meio de líderes, de lideranças. Então a carta de Paulo, ela realmente, a Tito, ela é realmente pertinente para a gente, porque a gente vive sim uma crise de liderança cristã, e aí, trazendo para os nossos dias, a gente vive uma crise de liderança cristã evangélica no nosso país. Realmente, muitas das pessoas que dizem que representam os evangélicos, olha, é difícil, difícil. Só que o John Maxwell, por exemplo, que é um dos gurus de liderança, ele vai dizer que o fator decisivo de uma liderança é influência, e essas pessoas influenciam outras. E é o que nós vemos, certo? Eu vou contar um caso aqui, como a falta de conhecimento bíblico, né? Bom, já diz, né, que o problema de uma, né, quando não há conhecimento, um povo carece, certo? A palavra de Deus vai dizer isso. Olha a falta de conhecimento bíblico. Realmente, eu quero trazer essa reflexão. Será que nós precisamos brigar, entrar num cenário político e brigar para que a igreja de Deus possa ser aberta, ficar aberta e funcionar? Isso é um profundo desconhecimento das Escrituras. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E sabe o que a igreja está fazendo? A igreja está lutando politicamente para que ela possa ficar com a porta para fazer culto. Isso é um desconhecimento bíblico. A igreja é parte da missão de Deus, a igreja jamais fecha, porque o princípio mais importante da igreja não é que as pessoas venham, mas é que a igreja avança. E o que é isso? Isso é falta de uma doutrina correta da missão, do evangelho, da salvação. Então, só que pastores, líderes, influenciam pessoas. Então, a carta de Paulo, ela é pertinente para a gente, por quê? Porque a gente vive uma crise de liderança. Em segundo lugar, ela também é pertinente para a gente, porque não há somente uma liderança em crise, mas há muitas igrejas em crise. Então, as cartas pastorais, né, chamadas assim cartas pastorais, como essa de Paulo a Tito, as cartas de Paulo a Timóteo, né, elas trazem princípios para a gente que orientam a igreja acerca do modo correto de proceder diante dos perigos externos e dos nossos conflitos internos. Ok? Cartas como essa de Paulo a Tito, elas, que também é uma carta aos cretenses, como a gente já disse aqui, né? Elas têm o poder de orientar a igreja, certo? Advertir a igreja, alertar a igreja quanto aos perigos de fora. No caso aqui, Paulo vai falar desse perigo em relação a doutrinas diferentes que confundem a igreja, por exemplo, mas também dos nossos problemas e dos nossos conflitos dentro da igreja, que acontecem. Onde há pessoas, há conflitos. É normal, não tem problema em ter conflito. Certo? Mas a orientação bíblica, né, como uma carta como essa, nos ajuda a ter isso. A igreja evangélica, por exemplo, brasileira, ela cresce espantosamente. Exponencialmente, né, a palavra que eu estava tentando lembrar aqui. Ela cresce, ela cresce. Esse fenômeno tem sido estudado, porque cresce e cresce muito. A gente tem desempenho, mas a gente não tem piedade. A gente tem crescimento, mas a gente não tem fruto. Certo? Porque se tivesse de verdade, as coisas seriam diferentes. Diferentes. Então, ou a gente, né, aí, se envolve num pragmatismo, né, simplesmente com o propósito de crescer, abandona uma série de coisas, né? A gente entra por essa questão do consumismo, dar aquilo que as pessoas querem, não aquilo que realmente a palavra de Deus nos ensina. Enfim, e aqui, gente, não é simplesmente crítica, não estou fazendo uma crítica, estou fazendo uma análise, um fato. Né? Você conversa com pastores, você conversa com irmãos, você conversa com diferentes líderes, você percebe que há uma clara crise em relação à identidade da igreja.
Mas por quê? Porque a igreja ela não dá ouvidos àquilo que ela deveria dar ouvidos, que é a palavra de Deus. Ou quando a gente fala a palavra de Deus, é você pegar um versículo, ok? Pegar um versículo para validar a sua opinião. Nós estamos falando de uma doutrina, nós estamos falando de nos aprofundarmos por meio de um sério, ok? Estudo, né? Conhecimento da palavra de Deus. Aquilo que o Evangelho propõe, aquilo que o Evangelho traz para a gente. Então, ouvir, né, a respeito de uma carta como essa, estudar e ouvir com o coração, permitindo que o Espírito Santo ministre a nós, né, é importante, necessário hoje, porque as igrejas, para que a gente possa estar atento quanto às crises que possam acontecer. Certo? Porque, assim, como que são medidos, como que uma igreja hoje ela é medida? Ela é medida pelo desempenho. Ela é medida pelo desempenho. Certo? Uma pessoa tempos atrás disse para mim, olha, realmente, se vocês estivessem sendo uma igreja tão viva, ela não estaria tão vazia. E na minha mente, nesse exato momento, passou assim, então, esse é o termômetro que se mede o poder e a influência de uma igreja? Tá vendo? É o desempenho. É o quanto o seu desempenho é bom. Se o seu desempenho é bom e ele é medido pelo número de pessoas que vão na sua igreja, então você está dentro de um padrão, né, que faz parte de uma igreja abençoada. Mas vamos para a palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus diz? E eu não sou daqueles que a gente tem que ser, né, meia dúzia, bom, não é isso não. Acho que aquilo que é saudável cresce, não tenha dúvida. Tudo que é saudável cresce, mas nós temos que identificar quais são esses crescimentos. A palavra de Deus vai dizer que um dos crescimentos é que a gente vai tendo pessoas salvas ao nosso redor. Ótimo. Não diz necessariamente que essas pessoas estarão na igreja, mas que os salvos vão sendo acrescentados à igreja do Senhor Jesus, por meio da missão. Mas tudo bem. Se a igreja é saudável, ela cresce com pessoas também e deve crescer. Mas há outras coisas que Jesus nos ensina, por exemplo, que mostram a saúde do discipulado, que é o fruto. É o fruto. Uma das maneiras da gente identificar a saúde de uma igreja são os seus frutos. As pessoas têm mudado de vida? As pessoas têm crescido em maturidade? Certo? Outra forma de você identificar, né, a saúde de uma igreja é pelo amor, porque Jesus vai dizer assim, lá em João capítulo 13, olha, nisto o mundo conhecerá os verdadeiros discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Então, o amor é outra forma da gente identificar. Então, entender e estudar uma carta como essa, de orientação de Paulo, ela é importante porque há uma liderança em crise, há igrejas em crise também, ok? Terceiro, outra coisa que se torna relevante a gente estudar e aprender com as orientações de Paulo a Tito, né, é porque há igrejas num descompasso entre teologia e vida, entre ensino e prática, que é o tema principal aqui da carta, tá? A igreja de Deus, ela precisa caminhar com essas duas coisas juntas. Ela precisa ser zelosa na sua doutrina e também na vida. Zelosa com a doutrina e zelosa com a vida. 1 Timóteo, por exemplo, capítulo 4, versículo 16, Paulo vai dar essa instrução a Timóteo, certo? Ele vai dizer assim, 4,16, olha que interessante. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nelas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Paulo está instruindo Timóteo o seguinte, olha, não deixe de viver sempre com os princípios de cuidar de você e da doutrina. Ou seja, cuide da sua vida e da sua piedade e cuide da doutrina. Então, aprender uma carta como essa é relevante para os dias de hoje, porque muitas vezes há um descompasso entre teoria e prática, entre ensino e prática, entre teologia e vida piedosa. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a igreja de Éfeso, né? A gente vê lá, lembra das cartas às 7 igrejas, né? Eu nunca me lembro a ordem, mas, por exemplo, uma das 7 igrejas é Éfeso, tá? Éfeso, ela era muito, mas muito zelosa com a doutrina, mas ela era descuidada no amor, que era uma prática, certo? Que era uma prática da vida.
na prática da piedade. Já Tiatira, que era outra igreja, né, daquelas 7, ela era muito zelosa quanto ao amor, mas ela estava desatenta quanto à doutrina. Então, ou seja, há muitos exemplos no Novo Testamento de que o ensino ele deve vir totalmente congruente, convergente com a prática. Não adianta a gente ser zeloso com a palavra de Deus, sério, se aquilo simplesmente é um conhecimento, né, que faz com que a gente pense, nossa, tá vendo? Nosso ensino é muito bom, é correto, é profundo. Se isso está desassociado da vida, ok? Agora, também não adianta a gente demonstrar e viver uma vida sem estar amparado, né, na doutrina. A gente precisa ser zeloso com os dois. Ambas caminham juntas. Nós precisamos tanto de uma teologia boa quanto de uma vida santa. Ambas as coisas. Exemplo, não adianta, vamos pensar aqui, a gente, Betside, não adianta a gente ter um ótimo estudo, um zelo, né? E a gente tem isso, né? Os que ensinam, tanto eu, Lípio, quando, né, os jovens se reúnem, há uma preocupação nossa para que a palavra de Deus seja ensinada corretamente. Agora, isso é importante, mas se isso não chegar no seu trabalho, se não chegar na sua família, se não chegar no seu dia a dia, você como cidadão, como profissional, isso não vai fazer muita diferença. É apenas conhecimento como qualquer outra coisa que você lê, certo? Então, a carta de Tito ela vai enfatizar tanto a sã doutrina, né? Então, por exemplo, vamos ler aqui, para a gente, já que a gente está falando da carta, né? Olha só, no versículo 2, desculpa, no capítulo 2, versículo 1, Paulo vai falar assim para Tito: Tu, porém, fala as coisas que convém à sã doutrina. Okay? Então, Paulo está dando ênfase, né, enfatizando para Tito a importância dessa doutrina. Mas olha o capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Ou seja, aquilo que eu sei, né, da verdade me conduz, é de acordo com aquilo que eu vivo. Então, Paulo vai falar e vai enfatizar a vida piedosa. 2:1, Paulo vai enfatizar para Tito a vida e o zelo com a sã doutrina. E é isso, né, que a carta vai falar. No capítulo 2, aqui de Tito também, versículos 13 e 14, vamos ler. Paulo vai falar assim, ó: aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso de boas obras. Boas obras é uma vida piedosa. Então, a carta a Tito ela vai enfatizar a sã doutrina, a vida e a prática da piedade e das boas obras. Então, por que é importante a gente entender isso no nosso mundo de hoje? Porque nós temos, no nosso mundo, uma aversão a verdades absolutas. Não existe, né? As pessoas relativizam, não existe mais verdade. A pessoa fala assim para você, essa é a sua verdade. Para mim, pode ser verdade para você, mas aqui, a palavra de Deus ela é uma verdade absoluta, ok? Absoluta. Paulo, né? Então, assim, as pessoas são pluralistas, inclusive quanto à religião, certo? Elas são pluralistas. O que é pluralista? É plural. Elas são sincréticas, ou seja, elas pegam um pouquinho de cada coisa. Isso está dentro da igreja. Ela não vê problema, mas se está adorando a Deus, né? Está fazendo bem, né? Deus está em todo mundo. A gente ouve essas coisas, certo? Então, há uma sociedade, há um mundo pós-moderno que tem aversão a verdades absolutas. Preferem o relativismo, preferem o pluralismo, certo? Mas, olha só, né? Nesse contexto
inclusive isso de maneira doutrinária, isso acontece também, né? Moral. Olha só, é maravilhoso você entender que Paulo aqui está ordenando tanto a Timóteo, como ele já fez, que foi uma carta pastoral que veio antes, né? Mas a Tito, ele fala mais de 10 vezes para ambos, para ensinar a igreja a sã doutrina, ou seja, a verdade absoluta. Então, ou seja, se você ler 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, que são todas cartas, né, pequenas, né, você vai ver Paulo falando 10 vezes para eles ensinarem e permanecerem fiéis, ensinando a igreja na sã doutrina, ou seja, na verdade absoluta. Isso é maravilhoso. Isso, assim, irmãos, vou ser bem sincero, tranquiliza o nosso coração. Tranquiliza o coração de quem ministra a palavra de Deus. Nós não temos que relativizar nada. Nós não temos que pegar o evangelho e tentar moldar o evangelho, encaixar o evangelho. Eu me lembro, né, um brinquedo que é muito didático e pedagógico, né, para crianças pequenas ali, 1 ano, se eu não me engano. Eu me lembro que era a Júlia tinha primeiro tinha uns potinhos assim de diferentes tamanhos, né? E ele tinha uma ordem, uma sequência, ou seja, os tamanhos começavam menores, né? Tipo uns copinhos assim, isso dava para fazer uma torre. Então, ou seja, um copinho pequeno, qual que vem depois, qual que vem depois, qual que vem depois. Isso era um brinquedo. O outro era parecia uma casa assim, aí tinha uma estrela, o vazado, né, do telhado da casa era uma estrela, um quadrado, um círculo, né? E aí a criança ela tem que, né, pegar o formato correto e encaixar ali o formato correto, né? Me veio essa imagem na cabeça. O evangelho, ele não vai encaixar em nada. Ele é um tipo de peça que ele não encaixa na pós-modernidade, no sentido de se adequar, de se alinhar com pensamentos. Na verdade, todos os outros ensinamentos, todas as outras filosofias é que precisam do evangelho para alguma validação. Quando você pega doutrinas, quando você pega ensinamentos pós-modernos, né? Eu sempre falo isso. Por exemplo, a luta contra o racismo, ela é uma luta digna, correta, moralmente, né, inadmissível que isso exista ainda hoje. Mas só o evangelho consegue trazer toda a liberdade, né, todo o encaixe racial. Quando a gente fala das mulheres serem respeitadas, quando você vê a luta por isso, simplesmente mostra cada vez mais desconexão. Mas quando você vai para o evangelho tem uma resposta para isso. E assim por diante. Então, o evangelho não é a pecinha que vai encaixar em algum lugar do mundo, não. O evangelho é algo distinto. Então, isso dá uma tranquilidade para a gente. Paulo fala, ensina essa doutrina. Ele vai dizer isso para Tito. Então, é relevante para a gente hoje por quê? Porque nós podemos alinhar e entender como sempre alinhar a doutrina e a prática. Em quarto lugar, penúltimo, né, é relevante para hoje por quê? Porque as heresias sempre se vestem de uma nova roupagem para se infiltrar na igreja. Sempre você vai ter que lidar com elementos e fatores externos, tá? Que tentam confundir a igreja. Vamos lembrar que a nossa luta não é contra homens, contra carne e sangue. Ela é uma batalha espiritual, ok? Então a gente tem que entender isso na dimensão espiritual. O diabo, o nosso adversário, está ao redor, procurando alguém a quem tragar. Não é isso que a palavra de Deus diz? Então nós não podemos desconsiderar isso. Então, se torna relevante porque Paulo vai ensinar a Tito, vai trazer abordagem para Tito e para a igreja, né, de que nós devemos nos proteger com essa doutrina, porque as heresias, elas tentam entrar. O que é uma heresia, gente? Uma heresia é uma negação de uma verdade absoluta, ou uma distorção dela. Ou uma distorção. Eu podia citar N para vocês, talvez ao longo dos estudos a gente vá falando disso, certo? Mas o diabo, ele, né, talvez essa seja a sua habilidade mais sutil e perigosa. Não é escancarar uma coisa em oposição a Deus, a palavra de Deus, e deixar claro para você que o diabo está aqui, Deus está aqui, eles são opostos. Não. Talvez uma das habilidades mais sutis e perigosas do diabo é que ele distorce pequenas verdades. E essas pequenas verdades distorcidas
sofismas, né, mentiras com cara de verdade, elas confundem as pessoas. Então, é super relevante para a gente. Hoje continua existindo essas heresias aí no mercado da fé, gente. Liga a sua televisão e assista aos cultos, você vai ver. Assistam aí canais de televisão. Tem igreja que tem canal de televisão inteiro. Liga lá se você conseguir, né, tiver estômago para escutar, né, meia hora. Vejam o que se fala, vejam o que se prega. Vejam o que os cristãos, os crentes falam por aí hoje. Heresias. E quando a gente fala heresia, parece uma coisa, né? Assim, não, heresias são distorções da verdade. E que por causa da relativização, da pluralização, fica difícil você questionar. Obviamente, só pode fazer isso por meio da verdade absoluta, que é a palavra. Se a gente relativiza isso, se a gente não está apegado à sua doutrina, à palavra, nós vamos ser confundidos, irmão. E você não pode achar, né, que você está isento disso. Se a sua vida não estiver fortemente arraigada na palavra de Deus, você será confundido. Eu vejo crente citando cada coisa aí absurda. Absurda. Então, se torna muito, né, mas muito importante a gente estudar uma carta como Tito, com as orientações que Paulo dá a Tito e à igreja, para que a gente possa, né, se preparar, se blindar, se fortalecer na palavra de Deus contra essas heresias. E essas heresias, elas vêm por quê? Porque muito disso se tornou um mercado. Se tornou a principal questão é o desempenho. É o desempenho. Certo? Então, são coisas pegas, né? Aqui, ali, versículos soltos, textos fora de contextos para justificar determinadas opiniões. Sabe o que aconteceu hoje? Sabe como é que uma heresia ela entra na igreja hoje? Não é a minha vida se adequa, a minha mensagem, eu como, né, um pregador, como alguém que ensina, como um mestre, como um pastor, não é eu pegar a minha vida e colocar o espelho da palavra de Deus e então aplicar. Não. O que pastores fazem hoje? O que esses mercadores da fé, tá, que iludem para que o desempenho da igreja cresça, e a gente sabe que é isso, tá bom? O que eles fazem? Eles pegam a palavra de Deus, coisas soltas da palavra de Deus, para basear a sua própria opinião ou a sua própria mensagem para que atinja os objetivos mercadológicos, por exemplo, que desejam, de sucesso, seja o que for. E as pessoas caem. Tem um monte de gente aí, ó, um monte, hein? Um monte de gente. Eu vejo toda semana a gente postando aí no Instagram, tal, parte de mensagens de cara bem famoso, e você fala, gente do céu! A palavra de Deus, um pedaço dela é usada para justificar o que eu acredito. Agora, um povo sem conhecimento perece. E é isso que está acontecendo. Por isso que a igreja ela tem extensão, não tem profundidade. Por isso que ela cresce, mas ela não tem fruto. Por isso que ela está grande, mas ela continua em descrédito. Por isso. Porque a verdade absoluta é que fará com que o evangelho pregado, como ele é, a palavra de Deus pregada como ela é, ela como espelho da nossa vida e não o contrário, é que transforma a vida das pessoas. Então, só que a gente continua medindo o sucesso de igreja por tamanho, por número de membros, e a gente não vê os frutos, a gente não vê a qualidade no sentido daquilo que é ensinado, a gente não vê uma doutrina atrelada à prática, a gente vê absurdos, ok? Como deputados, olha aí, né? Pessoas que torcem para outros morrerem, pastor aí que declara que quer que fulano morra porque é homossexual, a gente viu isso, a gente vê absurdos aí de pessoas que se dizem cristãs matando filho, matando marido, matando... Por quê? E por que a igreja cai em descrédito? Porque isso aqui está sendo usado como matéria-prima para o próprio sucesso. E é assim que a heresia entra na igreja. Quando uma partezinha da Bíblia, você fala, nossa, é a palavra de Deus. Ela é usada para justificar opiniões, como escadas do sucesso. E por último, então, em quarto lugar, para a gente se proteger das heresias, e em último lugar, né, é relevante para que a gente possa... porque a maneira errada de lidar com as pessoas dentro da igreja, né, é a causa de muitas feridas.
Então, como eu falei, Paulo, né, vai ensinar Timóteo em 3 macro abordagens, né, como a igreja, a família e o mundo, né? E é relevante a gente aprender para a gente olhar para dentro também, para dentro da igreja, obviamente, tá? Porque a maneira errada de lidar com pessoas dentro da igreja, ela é a causa de muitas feridas. É a causa de muitas pessoas saírem feridas da igreja, ficarem feridas na igreja. Pessoas feridas acabam ferindo outras. Então, a carta de Paulo é um verdadeiro manual de relacionamento para a gente. Ela é linda, a carta de Paulo é linda. Ela mostra como é que os líderes devem lidar com as pessoas mais jovens, como eles devem lidar com as pessoas mais velhas, como eles devem lidar com as pessoas da sua idade, como a liderança pode se manter firme nessa doutrina, como que ela pode ser zelosa na disciplina, mas, ao mesmo tempo, sendo sensível com as pessoas. Então, é um manual para a gente. Então, ou seja, ela vai nos ensinar como que a gente pode viver em harmonia. Será que isso é pertinente para os nossos dias? De tantas opiniões, de tantas retrospectos, você coloca todo mundo dentro da igreja, um vem de um lugar, outro vem de outro vem de uma igreja, outro vem de outro, um tem uma experiência de vida assim, outro tem uma experiência de vida de outro jeito, e a gente está tudo ali para adorar a Deus. É óbvio que os conflitos vão acontecer. Então, a carta de Paulo a Tito, né, nos ensina, né, a viver em harmonia interna. E se a gente não conseguir isso, a gente não vai ter autoridade, essa é a palavra, para pregar de maneira externa. Porque lembra como eu falei, Jesus diz em João 13 que uma das questões que fazem ser reconhecidos como discípulos é o amor ao próximo. Tá? Então, essas 5 abordagens serão, essas 5 coisas que eu disse são coisas fundamentais que tornam o nosso ensino na carta de Tito pertinente e relevante para os nossos dias. Vamos lembrar por que então que estudar uma carta como Tito é importante para nós hoje? Primeiro, porque a liderança, né, está em crise, né? Porque há igrejas que estão em crise, porque muitas vezes há um descompasso, um desequilíbrio entre teoria e prática, entre doutrina e também vida, porque as heresias sempre estão aí batendo na porta para adentrar a igreja. É uma forma da gente entender como permanecer nessa doutrina, tá? E se proteger disso, e porque a gente precisa aprender a lidar, né, corretamente com os relacionamentos internos na igreja. Então, hoje apenas uma introdução e por que é importante a gente estudar a respeito de Tito, né? Quero desafiar você a ler a carta, são apenas 3 capítulos, né? Lê todo dia a carta, né? Tente deixar o Espírito Santo falar com você. Acompanhe a gente aqui nos estudos toda quarta-feira, 8 da manhã, tá bom? Então, que Deus abençoe você, que esse primeiro estudo é apenas introdutório, onde a gente falou um pouquinho de Tito, da sua vida, né? O objetivo da carta, o destino da carta, que não era só para Tito, e também por que é relevante a gente estudar uma carta como Tito. Que isso possa ter te inspirado a continuar com a gente nos próximos estudos. Que Deus te abençoe, uma excelente quarta-feira, né, de feriado aqui para nós no Brasil, e que você possa ser abençoado aí com sua família, com aquilo que você vai fazer, descanso, se você for trabalhar, alguma coisa dessa forma. Que Deus te abençoe, quarta-feira que vem estaremos juntos.